Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 22 de março de 2022, e eu tenho que agradecer aqui ao acaso, porque ontem caiu no meu colo um episódio de um podcast que eu estou sempre aqui enaltecendo, estou sempre aqui elogiando, que foi a minha salvação. Vocês devem ter notado que ontem, no episódio anterior, eu estava particularmente afetado, abalado, por algumas notícias que tinham caído no meu colo e que realmente tinham desestabilizado um pouco, né, o meu otimismo, a minha, esperança de ter algum impacto, de fazer alguma diferença com esse trabalho que a gente faz aqui, que é um trabalho, puxa vida, completamente não comercial, caseiro, né, roots, true. Mas acabou caindo no meu colo um episódio extremamente interessante. Eu vou já, logo de saída, acho que começar a comentar. Até lógico, tem outras histórias para contar que eu acho que valem a pena compartilhar também. Mas esse foi especialmente interessante porque tem a ver com uma questão que é mais atual do que nunca, que é a questão de poder, que é a questão de corrupção. E é um episódio daquele podcast Mindscape, do Sean Carroll, que eu estou sempre enaltecendo, elogiando aqui, e é com um personagem que eu não conhecia, deveria ter conhecido antes, que é um autor chamado Brian Klaas. Ele é um autor americano, está morando agora, pelo que eu estou entendendo, no Reino Unido, e ele é um cientista político. E ele lançou um livro com um título extremamente interessante. Como é que é o livro? Corruptível, quem consegue ou quem chega ao poder e como isso nos transforma. Olha, a conversa não poderia ter sido mais oportuna, porque eu tinha várias, teses minhas completamente amadoras, né, aqueles de almanaque biotônico Fontoura que me vinham à cabeça, e que aí agora pelo menos elas têm um pouco mais de, elas se enriqueceram e têm um pouco mais de base. Muito interessante, porque esse livro dele, acho que ele viajou pelo mundo todo, conversou com acho que mais de 500 pessoas, sobretudo pessoas corruptas ou poderosas, o que eu não invejo, né? Felizmente nos meus projetos como, vamos falar sobre impacto, desaprenda, guia dos perplexos, normalmente eu falo com gente inspiradora, o cara não, ele literalmente foi para o inferno abraçar o diabo e deve ter falado com pessoas absolutamente nefastas. Mas a questão, para mim, é bastante oportuna, porque de uns tempos para cá fica aquele gosto bastante indigesto, aquele gosto bastante repulsivo, para dizer assim, de que não é possível que você tenha tanta injustiça no mundo causada por tão poucas pessoas e que, 2000 anos de democracia, ok, não é um processo contínuo, essa ideia nasceu uns 2.500 anos na Grécia, mas não tenham criado mecanismos que protejam a gente de Putins, Trumps, Bolsonaros, Lulas, etc, etc. Então eu andava meio desgostoso, né, porque talvez eu tenha, me iludido um pouco com algumas coisas que aconteceram recentemente, né, quando Obama foi eleito e reeleito, eu falei, agora sim, né, tá aí uma pessoa educada, inteligente, um negro, né, puxa vida, finalmente assumindo aí um país, uma posição de destaque, e, né, com racionalidade, com ponderação, lógico, com seus defeitos também, que todo mundo tem, né, mas aí logo na sequência o que vem é uma ressaca 10 vezes pior do que a própria bebedeira. Vamos lá, como é que eu começo? Porque é um episódio longo, de quase 1h30, aliás, falta eu ouvir o encerramento, mas o que é interessante aqui é que ele coloca várias questões, e até é legal porque algumas dessas questões mexem com alguns preconceitos, algumas coisas muito estabelecidas que a gente tem na cabeça, sobretudo no Brasil, em países como o Brasil, porque a gente não tem um monopólio disso. A noção de que, por exemplo, políticos são todos corruptos, né? A noção de que você não pode confiar em políticos e que a classe política é isso, que a classe política é aquilo. Aí vem um ovo à galinha aí que é o seguinte, o poder corrompe, quer dizer, o fato de alguém chegar a uma posição de poder corrompe as pessoas, ou são as pessoas corrompíveis, vamos chamar de corrompíveis, né?
que são atraídas por posição de poder. É muito interessante, né? O que a conversa indicou, aliás, eu já comprei o livro, não resisti, o livro deve ser muito interessante, eu vou recomendar para vocês também, vou dar o link, é que é um pouco dos dois. Em princípio, ele cita, ele não está falando de orelhada, não é um livro filosófico, seja lá o que for, não, ele está estudos de campo, estudos de psicólogos, estudos com ressonância magnética, etc. e tal. Quando você coloca alguém numa posição de poder, isso acaba mudando um pouco o comportamento das pessoas. E sim, existem pessoas que são mais corrompíveis por natureza. E aí, eu acho que eu já tinha comentado, eu vou contar aqui uma história que eu já contei, tenho certeza que sim, mas que eles contaram com um pouco mais de detalhe. Foi uma condição bastante privilegiada, quase um milagre do ponto de vista de pesquisa, que você tivesse condições de mensurar isso, porque pensa, vamos fazer aqui um pequeno exercício, vamos imaginar que você quisesse fazer um teste para ver se o poder absoluto corrompe. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar 10 pessoas e colocar em posições de poder absoluto para ver o que acontece. Não dá. A gente tem feito isso nas eleições, não tem dado muito certo. Mas não é que você consegue fazer testes com um grupo sim, um grupo não, um grupo com placebo. Algumas coisas dessas não dá para testar. Mas isso que aconteceu em Nova York acabou sendo muito interessante sobre vários pontos de vista. Em Nova York está a ONU, certo? Aliás, sempre recomendo o passeio, vão lá, façam o tour e tal. A ONU envolve diplomatas do mundo todo, e diplomatas têm imunidade, não contra o Covid, não, imunidade, eles têm imunidade diplomática. Então, se você fosse um diplomata, sei lá, na década de 60, 70, em Nova York, você podia ter o seu carro, né, com chapa ali oficial, etc e tal, e você não era multado. Você podia fazer o que você quisesse, mas como você era um diplomata com imunidade diplomática, você não era multado. O que depois de algum tempo, adivinha o que aconteceu? 150 mil multas, acho que é esse o número, é um número simplesmente inacreditável, somando, sei lá, 15 ou 18 milhões de dólares, porque os diplomatas estavam abusando desse privilégio. E aí vem a parte interessante. A questão é, todos os diplomatas estavam se comportando da mesma maneira? Bom, a conclusão não é muito surpreendente, mas de qualquer maneira deliciosa. Diplomatas vindos de países menos corruptos, vamos pensar em países nórdicos, onde a corrupção é notoriamente, comprovadamente mais baixa. Noruega, Dinamarca, Suécia, ok? Esses caras, mesmo tendo imunidade diplomática, eles praticamente não cometiam infração nenhuma. Não, por que não? Porque, afinal, não é porque eu tenho, não é porque é um crime, não, simplesmente não. Agora, diplomatas de alguns países, e no caso, eu não sei como é que foi, eu até posso pesquisar, a gente pode dar uma olhada como é que foram os brasileiros, mas alguns países realmente se destacaram, e se eu não me engano, dos países mais notórios era o Egito, em que cada diplomata tinha em média 156 multas, porque o Egito faz parte, né, desse grupo de países onde a corrupção, infelizmente, é endêmica. Então veja só, tem um componente aí que você poderia chamar talvez de um componente cultural, né? Você tem uma cultura onde a corrupção onde prevalece, e você tem culturas onde a corrupção é muito menos comum. Né? É extremamente interessante, mas o que é curioso, tem duas coisas curiosas aqui. Num certo momento, trocou ali o prefeito, veio o Bloomberg falou, que baixaria é essa? Vamos multar os carros. Ah, não pode multar. Bom, se não pode multar, vamos guinchar os carros, tá bom? Se o cara cometer, a gente simplesmente tira o carro de circulação, quero só ver. Adivinha o que aconteceu? O número de multas despencou. Ou seja, a partir do momento em que o contexto mudou, mesmo aqueles os diplomatas que vinham de países corruptos, não são bobos nem nada. Bom, se tem uma punição, então todo mundo parou. Mas tem um outro componente interessante aqui, que é o seguinte, se você observasse vamos pegar um diplomata norueguês, né,
em princípio, não é um cara corrupto ou corrompível. Né, em princípio, o que dá para perceber é o seguinte: a hora que ele chegou em Nova York, logo no começo ele não causa nenhum tipo, ele não faz nenhum tipo de infração. Com o tempo, porém, né, como o contexto é diferente, o cara dá uma relaxada e começa a cometer uma infração aqui ou ali. Ou seja, um comportamento que acaba se alterando em função do contexto. Por quê? Porque as regras do jogo mudaram. E acho que uma das conclusões interessantes aqui, que para mim é quase que uma revelação, uma iluminação, uma injeção de antidepressivo, ou seja o que for, é que assim, a expectativa de mudar as pessoas individualmente, né, mudar, fazer com que elas mudem a maneira como elas funcionam, ela é um pouco ilusória. O que você pode mudar são as regras do jogo. O que você pode mudar é o contexto. Então você tem um contexto, dependendo do contexto, isso pode favorecer alguns tipos de comportamento. Mas no fundo as pessoas vão estar sempre fazendo equacionando ali. Peraí, o que pode acontecer se eu fizer alguma coisa errada? Né? Extremamente interessante. Tem uma das coisas que também me chamou a atenção, porque eu já devo ter comentado com vocês, não é uma coisa, sei lá, politicamente correta ou cientificamente defensável, mas eu sempre tive uma teoria amadora de que dentro da espécie humana existem, praticamente assim como eu ia dizer, né, uma subespécie que são aqueles caras que nascem sem coração e que descobrem como manipular todo mundo. Né? Eu falo, não é possível, né? Porque realmente tem gente, não importa a época, Calígula, Nero, Trump, Putin, sempre vai ter alguém completamente insensível que não vai sossegar enquanto não mandar em todo mundo e cagar regra na cabeça de todo mundo. Desculpe aqui o uso de baixo calão. Mas a questão para mim é muito interessante e de uma certa maneira, é lógico que não foi confirmada porque essa é uma tese completamente caseira, mas o que acontece é que há indicações, sim, de que talvez exista um componente genético nessa busca pelo poder. Em várias espécies, a questão de poder ou de ser dominante ou de querer, né, aspirar ou não sossegar enquanto não tiver uma posição dominante, isso é notório. Em hienas, por exemplo, né, você tem praticamente dinastias de hienas dominantes. Quando você vai ver, o negócio é genético. Você pode manipular um rato geneticamente e esse rato pode ser mais dominante ou menos dominante. Então, assim, algo me diz que... E aí tem estudos ali usando gêmeos. O bom de você usar gêmeos é que gêmeos, em princípio, são geneticamente idênticos e se alguma coisa, sobretudo gêmeos separados, né? Os gêmeos, sei lá, foram separados, tem um monte de casos assim, né? Vários estudos ficam caçando esses gêmeos que foram adotados por pais diferentes para ver se eles acabam demonstrando os mesmos traços ou não, para tentar separar o que é genética do que é formação, educação, cultura, etc. e tal. Pois bem, então existem alguns indicadores de que gêmeos, mesmo separados, eles podem terminar em posições parecidas de dominância. Mas isso não quer dizer necessariamente que eles aspirassem à dominância. Mas aí ele acaba comentando uma questão interessante, e é isso a gente já comentou aqui no Radinho, que psicólogos eles têm uma expressão que é interessante que chama Dark Triad, a tríade obscura, a tríade das trevas, que é um pacote de características especialmente preocupantes, que são 3. Narcisismo, conheço vários, vocês também, não é? Maquiavelismo e psicopatia. Vamos por partes. Narcisismo é fácil, é o cara que, né, tem um ego gigantesco e se ama, ponto. Né? Ele vai querer ser adorado, etc. e tal, vários, né? Lula, né? Vários. Maquiavelismo é quando a pessoa ela está sempre arquitetando e manipulando os outros para os seus objetivos. Né? Ela manipula todo mundo como se fosse um jogo de xadrez. Isso é o maquiavelismo. E psicopatia que isso sim, psicopatia é uma coisa que existem testes, você pode mensurar, é uma coisa muito mais estabelecida, né, como critério. São pessoas
que têm problema com empatia. Elas não conseguem, em princípio, identificar emoções dos outros, elas não conseguem entender muito bem, elas são incapazes de sentir o que os outros sentem. E, aliás, tem uma pequena distinção aqui, eu achei isso extremamente interessante, porque também me ajuda a entender várias pessoas que eu já conheci, infelizmente, de perto demais. Você tem o psicopata funcional. Como é que funciona um psicopata funcional? Em primeiro lugar, ele funciona. Você faz um teste em que você senta aí que eu vou te mostrar umas cenas. Aí você mostra aquelas cenas de dilacerar o coração de qualquer pessoa. Sei lá, criança sofrendo, um animal sendo abusado, um velhinho sendo espancado, né? Qualquer pessoa normal, né, o cérebro acende que nem uma árvore de Natal, porque você está sentindo a dor daquela pessoa que você está vendo. Eu confesso que vários filmes eu paro no meio porque eu simplesmente não consigo assistir. Né? Cenas de violência contra a mulher, de estupro, ou de simplesmente crueldade gratuita, eu não consigo assistir. Eu sei que eu já consegui em algum momento da minha vida, mas aí eu percebi que eu estava me dessensibilizando, e lembro até do tempo que eu trabalhei em telejornal, trabalhei no Aqui Agora, eu via barbaridades todo dia, depois de 1 ou 2 anos eu estava praticamente insensível, e depois que eu saí de lá, eu demorei 1 ano mais ou menos até voltar a ser uma pessoa minimamente normal. E hoje eu tento preservar a minha empatia, né? Eu não tenho o menor interesse em me dessensibilizar, e tenho uma dificuldade muito grande, inclusive, em entender quem fica jogando esses jogos em que se arranca a cabeça do outro da espinha, enfia, corta a cabeça, atropela velhinhas. É um exercício de insensibilização que eu não... Filme de terror, também, bom, deixa pra lá. Mas então, psicopatas funcionais, eles, quando assistem essas cenas, sabe o que eles sentem? Nada. Mas, aí você fala, credo, que cara insensível. Mas, você pode perguntar, como você acha que, sei lá, as outras pessoas se sentem assistindo isso? Aí o cara, ele consegue imaginar o que uma pessoa sentiria. Por quê? Alguém que não tem empatia, um psicopata, ele percebe que as outras pessoas são diferentes, mas rapidamente ele descobre como fingir, como simular, como enganar as outras pessoas. Todo psicopata é charmoso, é enganador, é manipulador, né? Porque ele não está sentindo nada daquilo, mas ele já descobriu como fazer o teatrinho. Então, um psicopata funcional, ele consegue fazer de conta, ele consegue se comportar de uma maneira que não chame a atenção. Né? Agora, caso, né, existe um outro extremo, que é aquele psicopata que é o serial killer. Não, ele não consegue nem isso, ele não consegue nem fingir, ele não consegue disfarçar, ele não consegue nem imaginar como é que ele deveria estar se sentindo. Né? Então, esse cara não tem o que fazer. Esse aí já é um caso muito mais dramático. Isso eu achei bacana, e o que é interessante é que pesquisas mostram quando você... Não quer dizer que todo político é um psicopata ou que todo político tenha essa combinação de narcisismo, maquiavelismo e psicopatia, mas quando você percebe a incidência de psicopatas na população em geral, e você compara isso com quantos psicopatas existem em posições de poder, a quantidade de psicopatas em posição de poder é muitas, dezenas de vezes mais alta. E pode ser poder numa corporação, pode ser poder num governo, é extremamente interessante. Mas, de novo, vem aquela questão. São pessoas... a coisa fica no meio do caminho. Não é que, de repente, quando você vai para uma posição de poder, você se torna um psicopata. Não, é que algumas pessoas, né, sobretudo com esse perfil nefasto, elas têm uma atração e elas não descansam enquanto elas não chegarem lá. Tem um outro aspecto que também me chamou a atenção, que é o seguinte: para você chegar a algumas posições de poder, por exemplo, um cargo público, a presidência da República, ou para você ganhar uma promoção, ou para você ganhar uma vaga numa empresa, ou para você virar um diretor, ou seja, o que for, um presidente, tudo isso depende de uma certa performance, né, de uma coisa um pouco teatral. Você tem que jogar um certo jogo, você tem que se destacar.
nesse jogo que é praticamente aí um Big Brother, né? Algum tipo de concurso. E esse tipo de processo, ele favorece justamente pessoas manipuladoras, porque elas sempre vão saber o que elas têm que fazer naquele momento para atingir aquela posição. E aí eu estou lembrando tudo meio fora de ordem, mas eu acho isso extremamente interessante. Um outro teste bastante comum quando você faz, sei lá, testes de psicologia é fazer uma situação que envolve duas pessoas, né? Você pega duas pessoas e fala, olha, é o seguinte, eu vou dar para você R$100, tá bom? Mas você vai ter que dividir esses R$100 com uma segunda pessoa que você não conhece. Então bota duas pessoas, uma ganhou R$100 e vai ter que dividir, e a regra é a seguinte, você vai ter que dividir com essa segunda pessoa, você dá o quanto você quiser. Agora, se aquela pessoa não aceitar o que você está oferecendo, ninguém ganha nada. Ok? Então vamos imaginar que eu ganhei R$100, aí me apresento para uma segunda pessoa, olha, está aqui, ó. E aí, como é que você quer dividir? Eu falo, ó, tá 50 para você, 50 para mim. Se essa pessoa aceitar, nós dois saímos com R$50. Agora, se eu for um pouco mais ambicioso, ganancioso acho que é uma boa palavra, né? Egoísta, falo, é o seguinte, eu te dou R$10, fica, né? Bom, a outra pessoa pode dizer, nem a pau, que história é essa? Quem você pensa que é? Por que você só está me dando R$10? Você não fez nada, eu também não fiz nada, então eu não aceito, então vamos fazer assim? Ninguém aqui ganha nada. Curiosamente, é estranho, né? Porque você fala, o cara prefere não ganhar nada a, de alguma maneira, se sentir humilhado, ou se sentir preterido, ou se sentir injustiçado. Pois bem, é porque a natureza humana tem vários, né, sentimentos que vêm no pacote, um deles é a noção de justiça, a noção de reciprocidade, e eu já comentei que isso tudo você explica não por 10 mandamentos, ou seja, o que for, mas você explica pela própria evolução. Outras criaturas têm o mesmíssimo comportamento, primatas, cachorros, né, mesma história, se você pegar dois cachorros e der mais para um do que para outro, você vai ter um problema. Pois bem, normalmente, em média, dependendo da cultura, é claro, vale lembrar que muitos desses testes são sempre feitos com gente branca em universidade branca, americana branca, né, isso pode variar conforme as culturas, eu estou sempre chamando atenção para isso, mas em média o limite parece ser 70-30. Né, se o cara, eu vou ficar com 70, eu te dou 30, tudo bem. Agora se o cara falar, olha, eu vou ficar com 80, te dou 20, a chance das pessoas rejeitarem é muito maior. O que acontece se a segunda pessoa for um psicopata? Sabe o que acontece? Ele vai topar qualquer parada. Se você falar, olha, eu vou ficar com 99 e vou te dar 1, o cara fala, tudo bem, porque 1 é melhor do que nada. Se eu negar, eu absolutamente não ganho nada. Então, se o cara quiser me der 1, 10, 5, 10, 20, estou no lucro. Então, veja que interessante, um psicopata ele simplesmente vai agir de uma maneira muito mais pragmática, entre aspas, mais racional. Porque é mais racional, é melhor você ganhar 1 do que não ganhar nada, né? Melhor ganhar 50 centavos do que não ganhar nada. Ele vai simplesmente ignorar qualquer outro tipo de sentimento de honra, né, de autoestima ou de justiça. Porque o que é interessante nesse experimento? Que na vida corporativa, em que muitas vezes você é colocado diante de situações, né, que você tem que ponderar ali se você engole sapo ou não engole sapo, para um psicopata isso não tem problema nenhum. Então, isso explica talvez porque alguns ambientes corporativos favorecem a ascensão de psicopatas. E eu estou pensando aqui em várias vezes na minha carreira em que eu pedi demissão, né, porque quando eu me vi diante de uma situação que eu achei que era injusta ou que... Aliás, eu me lembro de já que a gente está falando de psicopatas em geral, de situações em que eu cheguei para presidente, ou para o presidente, seja quem for, e eu falei, é o seguinte, se para você essa pessoa está certa, né, se dentro do sistema de valores da empresa aquela pessoa está certa, então eu estou errado e eu tenho que sair daqui. E eu saí. Né? Então, é o tipo de coisa que um psicopata dificilmente entenderia. E aí, eu acho que vem a coisa que é mais interessante dessa conversa toda, é que como é que a gente permitiu que algumas culturas corporativas, ou mesmo culturas políticas,
prosperassem. E aí ele conta, inclusive, de um outro experimento. Hoje vai ser o radinho inteiro, vai ser só em cima disso, porque eu acho isso tão importante para nós que somos brasileiros, né? Seguinte experimento, você chega na Dinamarca e pergunta, vê lá, você traz lá um monte de voluntários e você faz um teste para ver se a pessoa é corrompível, se ela é honesta ou não. O teste é simples, muito simples. Você chega para o cara e fala, olha, é o seguinte, você está vendo esse dado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Você vai jogar esse dado 20 vezes, tá bom? E você anota quantas vezes deu 6, tá bom? Para cada vez que der 6, eu vou te dar R$5. Tanto faz, vou te dar R$20. Para cada vez que der 6, se der qualquer outro número, eu não vou te dar nada. Então você vai lá, fica naquela salinha, joga o dado 20 vezes e me conta quantas vezes deu o número 6. Vamos colocar 18 vezes para fazer um número redondo, tá bom? Você joga 18 vezes para ver quantas vezes vai dar o número 6. Você não precisa me mostrar, você só me diz quantas vezes deu o número 6 e eu te pago. Adivinha, né? Em alguns lugares o cara fala, eu posso mentir, ninguém nunca vai saber, o dado não tem memória, ninguém está me filmando, ninguém está me gravando. Então se eu disser que eu estava numa rodada de sorte e joguei o dado 18 vezes e deu 6 18 vezes, eu vou encher a burra de dinheiro. Né? Então esse é um teste extremamente interessante porque não tem nenhum tipo de penalidade envolvida, ninguém está julgando você. Né? E adivinha o que acontece, tem culturas que vão roubar mais, tem culturas que vão roubar menos. Mas existem pessoas que vão roubar mais e pessoas que vão roubar menos. Porque pensa, qual é a chance? Né? Probabilidade são eventos independentes, FUVEST, tá bom? Vestibular. Se você jogou 18 vezes, a expectativa de cair o número 6 é 3 vezes. É ou não é? Já são 3 vezes. Vai cair 3 vezes e olha lá. Acho que é isso. Agora, se cair mais do que isso, está acontecendo alguma coisa estranha. Pois bem, então vamos pegar um grupo de estudantes, sei lá, da Dinamarca, por exemplo, a gente faz esse teste e aí vê quem é limpinho, quem não é limpinho. Ok. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar os limpinhos, os honestos, e vamos perguntar, olha, você prefere fazer carreira pública ou carreira privada? Né? Legal. E para os corruptos a mesma pergunta. Você prefere fazer a carreira pública ou a carreira privada? Agora vamos imaginar que você faça esse teste na Índia. Mesma história. Dados, R$20, 18 vezes, você separa quem roubou de quem não roubou e faz a mesma pergunta. Você prefere fazer a carreira pública ou a carreira privada? Agora vamos lá. A Índia, a corrupção pública é notória. Todo mundo acha que os políticos roubam, todo mundo acha que os servidores públicos, os funcionários públicos roubam. A carreira pública é notoriamente corrupta. Veja que interessante, nesse cenário, nesse joguinho, os indianos que roubaram falaram, você prefere carreira pública ou privada? Pública. Por quê? Porque ele imagina que na carreira pública ele vai poder roubar mais. Né? E ele imagina que na carreira privada não é tão fácil assim. Tá bom? Agora, você pega a Dinamarca e faz a mesma pergunta para os corruptos. Você prefere a carreira pública ou privada? Acontece que na Dinamarca, o serviço público e os políticos não têm imagem de corrupto. Não, simplesmente não. Não é assim que funciona. Que engraçado, na Dinamarca, os corruptos vão preferir a iniciativa privada porque eles acham que dentro de uma empresa eles vão conseguir roubar mais. Os honestos vão escolher a carreira pública. O que isso quer dizer é o seguinte, eu acho que isso é muito transformador para mim, poderia ser muito transformador para a sociedade, que é, como é que você... Tá legal, você acha que os políticos são corruptos? Como é que você muda as regras da política para atrair pessoas honestas? Porque, na boa, vamos imaginar que... Eu falo, René, por que você não se candidata? Eu falei, cara, eu não tenho a menor... Não só a menor chance de ser eleito, claro, mas eu não sobrevivo 5 minutos, porque é um ambiente completamente nefasto, pelo menos a imagem que eu tenho. Imagina que eu não vou sobreviver, porque deve ser um toma lá da cá, eu vou espanar em 5 minutos. Deus me livre e guarde. Pois bem, eu fico até religioso nessas horas. Pois bem, e se a gente conseguisse criar outras regras em que atraíssem pessoas honestas?
E aí ele conta um exemplo que eu acho extremamente interessante, ele encasquetou com essa história. Bom, vamos pensar num ambiente notoriamente tóxico, sei lá, polícia americana, né? Você teve vários incidentes recentes de truculência, violência, racismo e tal. Aí ele começou a prestar atenção na questão, ainda mais porque ele é americano, e todo mundo falou, não, temos que reformar a polícia, temos que reformar não sei o que lá. Aí ele falou, pera um instante só, será que a gente está atraindo as pessoas certas? E ele começou a pesquisar como que os departamentos de polícia nos Estados Unidos recrutam. E aí ele cita, infelizmente ele não deu o link, mas eu adoraria ter visto, que ele viu, acho que em algum lugar nos Estados Unidos, sei lá onde é que era, no sul dos Estados Unidos, uma cidadezinha com 20 mil pessoas, que fizeram lá um vídeo para chamar as pessoas para serem policiais. Policiais. O vídeo começava com a caveira do Punisher, aquela série que o cara é um vigilante sanguinário, começava com a caveira do Punisher, corta para um veículo blindado, cheio de marmanjos, com roupa militar, jogando granadas, né, flashbangs e granadas de fumaça para todo lado, tocando um rock and roll pesado. Desculpa, que tipo de policial você acha que um comercial desses, que começa apelando para uma figura fora da lei, né, começa a mostrar equipamento militar, veículo blindado, que tipo de pessoas isso pode atrair? E ele cita inclusive uma cidadezinha também nos Estados Unidos, que tem lá meia dúzia de pessoas, e a cidade tem um lago, dentro de uma propriedade particular. Curiosamente, o departamento de polícia tem um veículo blindado anfíbio. Para que você tem um veículo blindado anfíbio se você só tem um laguinho com pedalinhos, né? Então, que tipo de pessoa você está recrutando? E aí, esse link eu vou compartilhar com vocês, eu convido vocês a assistirem um vídeo de recrutamento da Nova Zelândia. O vídeo começa mais ou menos como se fosse um filme de ação, com os policiais ali correndo atrás de alguma coisa, dando pirueta. E a primeira coisa que mostra é que são vários policiais que são mostrados, de várias etnias, mulheres, asiáticas, sikhs, ou seja, de outras religiões, negros. Então estão lá os policiais correndo atrás de mil coisas, mas à medida que eles estão correndo atrás de, seja lá qual for o bandido, um deles percebe um velhinho com dificuldade de atravessar a rua. Ele para e ele vai ajudar o velhinho. Aí um outro para dançar com as crianças. Um outro para ajudar numa coisa. Ele vai mostrando, e o texto também é muito bom, que a Nova Zelândia é um lugar pacífico em que os policiais estão ali para ajudar e que eles estão procurando pessoas que se importem. Nós precisamos de gente, né, com assim, vontade de ação, espírito de ação, atléticas, etc. e tal, que gostem de aventura, mas que queiram cuidar das pessoas. Foi um sucesso, atraíram um monte de gente das mais diversas etnias e gêneros, etc. e tal, e aí você percebe que você está atraindo as pessoas certas da maneira certa. E é engraçado porque 1 ou 2 dias antes eu tinha publicado mais uma coisa politicamente incorreta, que eu esqueci de comentar com vocês, baseado em experiência própria e também em observação, né, da realidade global e nacional, que eu não lembro as palavras exatas, mas eu falava assim, olha, se você quiser entender um país, uma empresa, ou seja o que for, existe uma pergunta só: o que acontece com os filhos da puta? O filho da puta continua sendo um filho da puta, não acontece nada, ou ele eventualmente é promovido, ele vira presidente. O que acontece com os filhos da puta? Eu digo isso porque em inúmeras situações você chega num lugar e de repente você percebe alguém com um comportamento absolutamente pavoroso, e aí o cara tá lindo, leve e solto, né? E você fala, como pode, né? Como pode? Então eu já estava com essa questão na cabeça faz tempo. E aí até para complementar, tem mais histórias, porque é um episódio de 1 hora e tanto, eu não vou lembrar tudo, mas é que realmente me impressionou. Ele conta de um experimento feito com, acho que babuínos, primatas, tá bom? Que também tem uma estrutura social bastante visível, né? São altamente hierárquicos e tal. O que acontece quando você pega qualquer criatura, seja um humano, seja um babuíno, você consegue perceber
analisando, sobretudo, o metabolismo, e algumas coisas do metabolismo, como metilação do não sei do que, do DNA, alguma coisa maluca envolvendo epigenética, você consegue perceber a idade biológica. Não só a idade cronológica, a idade biológica, em que velocidade que o seu organismo está envelhecendo de maneira profunda. E que eles. Isso é um teste biomédico, né? E aí pegaram lá os babuínos, e os babuínos têm uma pirâmide, né, de hierarquia, de poder bastante determinada. O que eles perceberam? Quem está na base da pirâmide, o babuíno que realmente está no fim da fila do pão, o cara, a idade biológica dele é mais alta. Ele está envelhecendo mais rápido. Por quê? Porque é estressante você estar na base da pirâmide. É estressante, você só apanha, não tem privilégio nenhum, tal. Agora, se você pega o meio, que são aqueles babuínos que estão bem, assim, não estão mal na foto, não estão, né, não são o mais poderoso nem nada, mas os caras têm ali uma posição de relativo prestígio. Esses tinham a idade biológica, ok, estavam legais, zero estresse, vida que segue e tal. Agora vem a descoberta. O babuíno alfa, o babuíno no topo, esse está envelhecendo muito mais do que todo mundo. Porque todo mundo que está numa posição de poder, ele tem um alvo nas costas. Ele está sempre estressado com medo de perder, está sempre estressado com complôs. Não é só Shakespeare, não é só o Congresso Nacional, não é só o Bolsonaro. Isso faz parte. Então, eu sempre me impressionei quando a gente está acompanhando, sei lá, Obama na presidência, depois você fala, cara, como ele envelheceu, né? As pessoas, quando estão no poder, envelhecem muito. E agora isso dá uma excelente pista biológica, bioquímica do que está acontecendo. Estresse. E a gente percebe também, mesmo nós, eu já devo ter comentado em outras ocasiões, o quanto para nós, vou até citar um exemplo mais prosaico. Eu lembro de um grande amigo meu que agora está muito bem profissionalmente, etc e tal, ele tinha uma posição de destaque, era, sei lá, general manager, essas coisas, e ele rodou. E a gente estava conversando, o que você vai fazer da vida, o que você não vai fazer, e eu falei, cara, eu vou te contar uma coisa que você não deve ter percebido ainda. Em algum momento, você vai perceber que você é um mortal comum, que você não manda mais em ninguém. E isso pira a cabeça de muita gente, né? Você descer na pirâmide de hierarquia, de prestígio, infelizmente, e é lamentável mesmo, isso não é fácil. Né? Eu conheço inúmeras pessoas que de repente a casa caiu, o cara perdeu posição, mas o pior para ele é perder o salto alto. Tem gente que não consegue se acomodar numa posição, é um fator de estresse. O fato do cara não ser mais alguém de relevância, até se eu fico me perguntando se parte da minha desorientação às vezes é porque eu acho que não tem mais relevância nenhuma e eu acho que eu já tive em algum momento, então essa perda de prestígio. Mas aí, continuando nisso, que eu acho que é o episódio mais importante desse ano até agora, ele comenta que muitas sociedades desenvolveram mecanismos para evitar que pessoas concentrassem o poder. Eu já comentei, acho que rapidamente, estou sempre comentando com a minha mulher, eu lembro de ter lido um trecho desse livro há 30 anos no mínimo, que chamava Sociedades contra o Estado. Era de um autor francês, eu não lembro quem que era, não lembro, deu branco. E que ele contava de alguma tribo qualquer, de algum povo original brasileiro, que simplesmente não tinha nenhuma estrutura hierárquica muito forte, porque eles tinham criado mecanismos para evitar que pessoas sedentas pelo poder chegassem ao poder. Então, por exemplo, o cacique, ele não tinha privilégio nenhum. Ele, aliás, não podia mandar em ninguém. O cacique, no máximo, era consultado. Você ia lá consultar, olha, minha mulher fez isso, meu filho fez aquilo. Aí o cacique fala, e você pode seguir ou não seguir. Então, em princípio, ele não, por mais que ele queira mandar, ninguém vai obedecer. Ele só é obedecido em tempos de guerra. Tá? Ele eventualmente pode ter um privilégio de ter mais mulheres, alguma coisa assim, mas no geral é um perrengue. Então eles construíram uma sociedade, e por isso que acho que eles estão lá felizes e contentes até chegar o Bolsonaro, até chegar, né, os garimpeiros, porque conseguiram arrumar uma maneira de se vacinar contra pessoas que querem o poder a qualquer custo. Né? Eu já tinha visto também que em muitas sociedades de caçadores-coletores, uma maneira de você evitar que alguém
sei lá, suba no salto alto, é o seguinte, são caçadores-coletores, né? Os caçadores vão caçar. Aí quando um caçador, sei lá, pega uma presa enorme, gigante, é um sucesso, ele quando traz aquela presa, ele é obrigado, ele não pode comer da própria presa que ele trouxe, né? Ele é obrigado a dividir com todo mundo. Né? Se ele comer da própria, ele tem que comer da presa dos outros. Né? Então isso é legal porque promove uma certa solidariedade, mas aí ontem nesse podcast ele comentou de um outro mecanismo, que isso chama dinâmica hierárquica reversa, se eu não me engano, quando você tem mecanismos para desmantelar a hierarquia. Então ele conta de uma tribo específica em que, para evitar que de repente o caçador mais bem sucedido ele cresça e apareça tal, o negócio é o seguinte, cada um ali, cada caçador tem a sua própria ponta de flecha. Tá bom? Cada um sabe quais são as suas pontas de flecha. Mas na hora de usar, de ir para uma caçada, eles misturam tudo e dividem para cada aleatoriamente. Então, quando você vai caçar, você está usando uma ponta de flecha que não é sua. Agora, o que é mais interessante, se você é um caçador extraordinário e matou um super animal tal, e trouxe, o mérito não é seu, o mérito é da ponta de flecha. E como cada vez essa ponta de flecha é girada aleatoriamente, não tem como você acumular prestígio ou acumular poder. Extremamente, só pelo visto isso não funcionou sempre, algumas sociedades não conseguiram se vacinar e permitiram que gente sedenta pelo poder alcançasse o poder. Ele chama a atenção para um fato atual que é bastante doloroso, que a gente vive em sociedades de vigilância, mas a vigilância é maior justamente sobre quem não tem poder. Né? Na periferia, nas classes mais desfavorecidas, nas etnias mais desfavorecidas, aí a vigilância é maior. Agora, os presidentões, né, os diretores, os deputados, esses não têm nenhum tipo de vigilância, isso não é certo. No livro, eu acabei comprando um livro porque ele acaba propondo 10 maneiras de tentar criar condições diferentes para que a gente consiga escapar um pouco dessas pessoas que têm ânsia pelo poder. Desculpa estar me excedendo, mas isso para mim foi quase que um remédio para mim, foi tão absolutamente transformador que vocês devem estar notando no meu grau de entusiasmo. Ontem eu devia estar realmente bastante perturbado. Tem um outro podcast que eu ouvi ontem, que eu terminei de ouvir ontem, que eu achei interessante, que é um tema que eu nunca consigo me aprofundar, eu tenho uma dificuldade bastante profunda com dinheiro, com coisas que envolvam economia, eu me atrapalho. Eu não consigo entender economia, eu acho muito complicado, eu não entendo nada. Mas é um episódio do podcast Fórum da BBC em que eles estão contando a história do dinheiro. Quando que surge o dinheiro, quando que surgem as primeiras moedas, eles vão acabar parando nas criptomoedas, tá bom? Então, para quem se interessa, eu vou dar o link, ouçam por favor, mas eu vou chamar a atenção para duas questões aqui muito interessantes. Né? A China inventou o papel, ok. Né? A China certamente, muito provavelmente, inventou o papel, a moeda em papel. Tem várias inovações em termos de moeda, papel, que aconteceram às vezes num lugar, às vezes em vários lugares, em tempos diferentes. Isso é fascinante. Mas o que é legal ver quando as coisas se conectam. Quando Marco Polo volta da China, a China naquele momento era dominada pelos mongóis, era Kublai Khan, né? Era a China mongólica. E ele volta contando do dinheiro em papel. Pois bem, naquele momento o Kublai Khan está ali tentando fazer dinheiro em papel, aí tem a história se o dinheiro tem como é que chama? Lastro, não tem lastro, eu já começo a me atrapalhar. Mas o que é legal é que num certo momento a China muda completamente, ela abre mão do papel, esquece papel, e ela passa a usar prata. Ok. Né, prata. E ela continua usando prata durante um tempo gigantesco, enorme. Né, num certo momento também a Inglaterra deixa de... E aí começa a fazer o padrão ouro, começa a basear as coisas em ouro. A gente até tem que... Eles agradecem ao Isaac Newton, que estava trabalhando na Casa da Moeda Inglesa, né, o cara realmente colocou vários chapéus na cabeça, e ele foi um dos pioneiros da ideia de começar a adotar o ouro como... moeda, como padrão. Mas a questão mais interessante é por que a China, de uma hora para outra, começou a usar só prata. Porque a Espanha tinha descoberto minas
colossais de prata, né, no mundo pré-colombiano ali, no Império Inca, no Império Azteca, minas colossais de prata. Isso provoca um dilúvio de prata no mundo, não tinha tanta prata à disposição assim. Acontece que as Filipinas, na época, faziam parte do Império Espanhol, e aí você passa a ter prata entrando ali na Ásia, e a China passa a usar aquela prata à torto e à direito, e aí é o que acontece num determinado momento, por uma questão de guerra também, a Espanha acaba perdendo toda essa zona toda, aí prata cai em desuso. Vejam que interessante, eu jamais podia imaginar que a maneira como a China fazia suas transações tinha alguma coisa a ver com peruanos, bolivianos e colombianos sofrendo. Muito interessante. A mesma coisa com o ouro. O ouro de uma hora para outra ganha primazia, por quê? Porque descobriram no oeste americano, naquela corrida do ouro, aquilo inundou o mercado mundial com ouro, e aí você passa. Muito interessante essas conexões todas. Para quem se interessa, eu recomendo que vocês deem uma boa olhada. O que mais que tem de interessante aqui? Eu estava falando aqui de evolução, tem 2 artigos aqui que tem a ver com evolução, um deles do Ars Technica, mostrando que mosca de fruta vive 12 dias. Então você consegue, sei lá, vamos fazer um experimento de evolução, vamos ver como é que uma mosca de fruta evolui. É legal, é mais fácil do que testar isso em pessoas, né? Uma geração humana é mais ou menos 20 anos, uma geração de moscas é 2 semanas. Então vamos pegar aqui, fazer 10 gerações de moscas de fruta, vamos pegar aqui condições assim, assim, assado, coloca nos viveiros, deixa elas reproduzirem, venha. Moral da história, descobriram que em 10 gerações você consegue perceber mutações acontecendo e a evolução acontecendo diante dos nossos olhos. Porque é lógico, muitas coisas da evolução demoraram milhões de anos para acontecer. Mas não é que é um processo tão lento assim, muitas coisas podem ser rápidas. Eu vou cortar para uma outra questão interessante, que é um estudo mostrando que existe um outro fator, né, na evolução da vida no planeta, que são as cidades, né? O mundo está se urbanizando. O que os caras perceberam? Que as condições ambientais numa cidade são tão diferentes que elas começam a promover uma evolução acelerada de algumas espécies. E aí, para testar essa hipótese, eles pegam um capim que existe, uma grama, um capim, uma coisa dessa. Eu não sou, vocês sabem que eu sou leigo em botânica, em qualquer coisa dessa. Mas vamos pegar a mesma plantinha que tem no campo, né, no interior, e nas cidades. O que eles perceberam? Já dá para perceber uma adaptação dessa mesma plantinha. As plantinhas que estão no campo, longe das cidades, elas são mais tóxicas porque elas têm que se proteger de predadores. Nenhuma planta está interessada em ser mastigada, não é? E aí, nas cidades, elas são menos tóxicas, porque não tem tanto predador, mas, ao mesmo tempo, elas são mais resistentes às secas, porque as temperaturas são mais altas em cidades. E eu vou cortar para 2 questões ambientais interessantes. Aliás, hoje é o Dia Mundial da Água. Tem um link aqui no G1 dizendo que, como é que é a história? O número é assustador. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. É o quê? Tipo São Paulo, Rio e mais o que juntos, né? Sei lá, 3 ou 4 grandes capitais. 100 milhões de brasileiros não têm coleta de esgoto, né? E daqueles que têm coleta de esgoto, 50% o esgoto não é tratado, o esgoto é jogado direto na natureza. Quanto que é isso? 5.000 piscinas olímpicas. Pega uma piscina olímpica, enche de cocô e xixi, certo? Agora você joga na natureza. Agora, 5.000 dessas todos os dias são jogadas na natureza. Então, no Dia Mundial da Água, é bom a gente lembrar um pouco dessas coisas. E já que a gente está vendo Petrópolis, de novo, tendo 500 milímetros de chuva em 24 horas, o que é uma absoluta brutalidade, né? Acho que no começo dessa segunda onda aí de chuvas, em 1 hora choveu o que deveria chover em 15 dias, choveu mais de 100 milímetros, 500 milímetros é brutal. Tem 2 artigos interessantes aqui. Um deles mostrando que Hong Kong tem uma geografia muito parecida com o Rio de Janeiro, muita montanha, muita encosta. Hong Kong cresceu desordenadamente e começou a ter deslizamentos pavorosos. Na década de 70, 2 ou 3 deslizamentos, morreram centenas de pessoas, mas aí Hong Kong, né, que é uma cidade, era uma cidade decente,
resolveu criar sistemas de monitoramento das encostas. Para quê? Para tentar alertar as pessoas sobre o risco de desmoronamento, de deslizamento. Hoje, a Hong Kong é a cidade mais avançada nisso, ela inspira várias cidades no Brasil e no mundo, mas se bem que vocês lembram que em Petrópolis os monitores, os sensores estavam desligados, aquela maravilha. Mas é muito interessante porque, embora as condições, né, climáticas estejam piorando no mundo todo, em Hong Kong faz muito tempo que não tem nenhuma morte devido a deslizamentos, porque eles têm um sistema de monitoramento, de educação das pessoas, de alertas, e eles estão espalhando esse conhecimento pelo mundo todo. E agora eu vou trazer isso para... Tem várias outras... Eu já acabei me estendendo com essa história da corrupção e do poder, espero que tenha valido a pena, mas tem uma notícia interessante hoje no Estadão. São Paulo, que é onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu vivo, nas últimas décadas, a temperatura subiu. Você pega períodos do ano que seriam mais frios, a temperatura mais fria subiu 2,7 graus. E, olha, em algumas décadas, 2,7 graus. Isso não é pouca coisa, né? E a chance de você ter tempestades severíssimas, aquelas que são Deus nos acuda, ela triplicou. Ela triplicou, e ainda isso está debaixo do nosso nariz, está debaixo, eu não sei como é que ainda tem gente que ainda tenta ser cética com relação a uma coisa tão óbvia, né? Na minha existência, né, ao longo de 2 gerações, você tem um aumento de 2,7 graus. Se você acha que isso é pouco, tem um outro artigo aqui mostrando que em alguns lugares da Antártida a temperatura está 40 graus acima do que deveria. 40, na Antártida, que é um lugar que em princípio devia ter gelo. No Ártico, em alguns pontos, a temperatura está 30 graus acima do que deveria. Então, as coisas estão acontecendo debaixo do nosso nariz. Não sei se a gente vai ser capaz de reverter, enquanto a gente continua dando espaço para completos psicopatas, sociopatas, gananciosos, completamente sem empatia. Enquanto isso, a Ucrânia está sendo triturada, está sendo massacrada debaixo dos nossos olhos pelo ego de alguém completamente desumano, inumano. Como é que a gente vai conseguir reverter isso, ou pelo menos vacinar a humanidade contra toda essa completa barbárie? Mas acho que só para encerrar, essa história do clima em São Paulo me fez lembrar de um poema que eu, quando era criança, eu gostava de decorar poemas, e muitos deles eu lembro até hoje, alguns eu lembro mais ou menos. E eu sempre gostei muito de Mário de Andrade, e tem um poema aqui que fala de uma São Paulo que não existe mais. Por um lado, né? Por um lado é uma São Paulo que não existe mais. Quando eu era criança a gente chamava São Paulo da Garoa. Eu lembro da garoa, eu nunca mais vi garoa, não existe mais garoa. Aquela garoa fina, aquela coisa fria que entrava no osso. Isso é da minha infância, vocês não sabem mais o que é isso. Mas tem alguma coisa nesse poema também que fala de desigualdade, e isso não mudou. Então, para encerrar o radinho de hoje, eu vou ler para vocês aqui um poema de Mário de Andrade. Vamos lá. Garoa do meu São Paulo, timbre triste de martírios. Um negro vem vindo, é branco. Só bem perto fica negro. Passa e torna a ficar branco. Meu São Paulo da garoa, Londres das neblinas finas, um pobre vem vindo, é rico. Só bem perto fica pobre, passa e torna a ficar rico. Garoa do meu São Paulo, costureira de malditos, vem um rico, vem um branco, são sempre brancos e ricos. Garoa, sai dos meus olhos. É isso. Isso encerra o radinho de hoje, meus caros. Que bom que a gente tenha pelo menos alguns caminhos para imaginar um futuro um pouco melhor. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.